Olá pessoal, bem-vindo ao canal A Bíblia dos Negócios e quem fala aqui é o Jonatas Menezes. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a relação entre Deus e o dinheiro. Bom, então fique aqui até o final para você alinhar a sua fé com a sua vida financeira. O que a Bíblia diz em relação ao dinheiro? Bom, a palavra do Senhor lá em Mateus 6, 24, Jesus fala que não podemos servir a dois senhores, porque havemos de amar a um e odiar a outro. Então, podemos ver que a Bíblia já começa a dizer que Deus, ele é o centro. Então, o dinheiro ele não pode ser o centro da nossa vida. Nós não devemos buscar o dinheiro de forma que ele venha se tornar o nosso Deus. Devemos utilizar o dinheiro sabiamente, como uma ferramenta. E nós vemos que a Bíblia, ela nos mostra princípios de como administrar o seu dinheiro. A primeira forma de utilizar o dinheiro bem é utilizar ele como uma forma de ferramenta para fazer o bem. Não utilizar o dinheiro para o mal, de maneira nenhuma. Nós devemos utilizar o dinheiro como meios para investir em missões, meios para investir em alcançar mais vidas, meios de investir para o bem social, que era assim que era feito na época de Jesus. Então nós podemos ver que isso tem se perdido muitas das vezes, até mesmo no meio cristão. E como que isso funciona? Muitas pessoas têm deixado de acompanhar ou de exercer princípios que está baseado na Bíblia, e com isso eles têm deixado de investir suas riquezas ou aquilo que o Senhor já deixou para nós, os seus talentos, para poder investir em si mesmos. E nós vemos aí o famoso egoísmo. Pessoas, elas se tornam avarentas e acabam utilizando a desculpa de que elas não têm condições para isso. E sabemos muito bem que Deus dá condições a cada um de se manter, de ter a sua fé alimentada e também as suas finanças, a sua casa. O Senhor diz na tua palavra que nenhum justo irá mendigar o pão. Então nós vemos que a palavra do Senhor ela se cumpre em determinados pontos, mas justamente no ponto em que fala de gestão financeira, muitos deles deixam de lado este ponto muito importante. Então eu quero trazer para você a atenção. Nós precisamos utilizar esses meios e esses princípios para cada vez mais investir no reino de Deus, para podermos prosperar. A prosperidade não é só falar de dinheiro. A prosperidade é um meio de chegar ao dinheiro. Até porque primeiro se trabalha, se investe em princípios, comece a aplicar princípios na sua vida, que aí você vai ter prosperidade e logo após a prosperidade, como resultado da prosperidade, você terá dinheiro. A generosidade, ela é uma virtude de uma pessoa que é realmente próspera. Porque uma pessoa próspera, ela abençoa outras pessoas, ela gera prosperidade para as outras pessoas. Bom, e dito lá em Atos 20, do versículo 35, diz que é muito melhor dar do que receber. E nós podemos ver que uma pessoa que abençoa muito, uma pessoa que doa muito, é uma pessoa próspera. Porque ela realmente se torna uma pessoa que o dinheiro chega a ela mais fácil, ela entende como funciona o dinheiro. O dinheiro ele não serve para ficar parado, o dinheiro ele tem que ser um fluxo contínuo na nossa vida. Nós recebemos e já encaminhamos, e assim se torna um ciclo, E nós estamos aqui, nessa série para quebrar ciclos. Mas que ciclos são esses, Jonas? Nós estamos falando de ciclos viciosos, de ciclos que são fora do padrão bíblico. E qual que é o ciclo que nossas vidas, que nós temos se tornado escravos deles? Que é achar que a pobreza é um atributo do cristianismo. E muitas das vezes não é. Na verdade, muitas das vezes não. Nunca foi. Na verdade, uma das virtudes do cristão é ser realmente próspero. E essa prosperidade não é balela, não é algo que vai nos afastar de Deus. Pelo contrário, Abraão era rico,
Jacó era rico, Jó era rico, José se tornou governador da maior nação da época, que era o Egito, e ele se tornou rico também, entre outras figuras que foram ricas no Antigo Testamento e também no Novo. Só que as pessoas atribuem riqueza àquele versículo que diz que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só que nós vamos ver mais para frente que isso não tem nada a ver com riqueza, até porque Jesus estava falando para aquele jovem que ele era apegado àquilo que ele tinha como riqueza. O amor dele estava nas coisas e não em Jesus. Tanto é que José de Arimateia, Jesus não fez essa pergunta a ele, dele vender tudo quanto ele tem e repartir com os pobres. E ele também era uma pessoa com boas condições. Então, nós vemos que Jesus ele já conhecia a intenção do coração daquele jovem. Então, este texto, muitas pessoas utilizam ele para justificar as suas pobrezas, para justificar a sua falta de princípios na palavra que ele mesmo professa. Então, devemos ter esse entendimento. E uma coisa para ficar marcado: quem tem desculpas para dar sobre finanças é uma pessoa que ela ainda não está pronta para seguir um caminho de prosperidade. Então, quem tem desculpa, ela não pode ser próspera. Porque a prosperidade, ela requer trabalho, ela requer disciplina, ela requer muitas das vezes renúncia. Porque muitas das vezes precisamos renunciar algo para podermos ser prósperos. Até porque temos que pensar a longo prazo e não a curto prazo. E quais, Jonatas, são esses princípios que está relatado na Bíblia, financeiros e cristãos? Primeiro, princípio do planejamento, mordomia, generosidade. O quarto é fé e o quinto, confiança em Deus. Planejamento. A própria palavra do Senhor Jesus diz que ninguém que vai construir uma torre não se assenta antes e vê os gastos. Planejamento. Você tem que entender como que funciona as suas finanças e se você tem capacidade de fazer aquilo. Mordomia. Temos que entender, somos mordomos de Deus. Deus já nos deu tudo. A terra, a água, o vento, o oxigênio. Deus ele já deu a estrutura toda pronta e completa. Ele apenas está esperando um agir seu para você prosperar. E muitas das vezes as pessoas ficam achando que Deus vai dar dinheiro para elas do nada, do zero. Ele vai abrir uma empresa para ela e dar para ela. Deus já deu tudo para você. Ele só está esperando a sua, quando você assumir o seu papel de um mordomo e de bom administrador dos céus. O terceiro é a generosidade. Planejou, entendeu o seu papel como mordomo, você vai para a generosidade. Por quê? Precisamos ser bons mordomos. E mordomos, eles têm um trabalho. E quando você tem um trabalho, você tem que entender a generosidade. Porque é melhor dar do que receber. E quando você dá, a palavra do Senhor diz que porque quando você dá, você está abençoando outras pessoas. Lembra do ciclo do dinheiro, do fluxo do dinheiro? Ele tem que entrar e ele tem que sair. Não é sair no sentido de gastar, mas de você dar um fim àquele dinheiro. Ele só não pode ficar parado. E esse fim que eu falo, você pode fazer ele de diversas maneiras. Como investimento, como doação ou como pagamento para custos ou até mesmo para despesas. O mais aconselhável é o investimento. Você receber e investir. E quando você investe, o seu dinheiro está num fluxo, sempre caminhando. Quarto, ter fé. Precisamos ter fé em Deus para fazer isso. E aí entra o quarto, confiança. Precisamos confiar em Deus, que eu tenho certeza. A palavra do Senhor diz: ser fiel a mim no pouco, que sobre o muito te colocarei. Deus não está dizendo para você ter um salário mínimo e continuar no mínimo e trabalhando duro, que ele do nada vai te recompensar. É muito difícil isso acontecer. Se você não botar a mão na massa, se você não trabalhar,
se você não estudar, se você não procurar se educar financeiramente, você nunca vai sair do pouco, porque Deus já te deu o pouco. E você só precisa começar a trabalhar para gerenciar muito. Se Deus te desse muito dinheiro agora, você não iria saber o que fazer. Então você precisa se educar, você precisa ter uma bagagem, você precisa entender como que funciona para você poder gerenciar muito. E quando você souber gerenciar muito, tenho certeza que a prosperidade vai alcançar a sua vida e você será muito próspero. Agora eu quero ouvir de vocês. Como que vocês fazem para planejar? Se vocês já entenderam o propósito de ser mordomos, como está a sua generosidade e como vocês fazem com a sua fé e a sua confiança em Deus nessas questões de finanças. Então, deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir de vocês. E estamos neste propósito de fazer essa minissérie de quebrando ciclos. Vamos quebrar ciclos viciosos nas nossas vidas. Vamos começar a tirar princípios que já estão enraizados na nossa cultura para colocarmos princípios bíblicos para nós podermos fazer uma nação prosperar de verdade. Bom, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu comentário, deixe um gostei aí e compartilha para mais pessoas que precisam ouvir como ter princípios financeiros cristãos sólidos para ter uma vida próspera. Então é isso, até mais.